Boa noite a todas e a todos. Eu sou a Monique Tomasi, diretora-geral e produtora da Coletiva Emana, e hoje é a nossa segunda live. E essa é uma atividade que é uma proposta no período de pandemia, que integra o projeto Mulheres Além do Tempo, que foi aprovado em 2019, no programa para a valorização de iniciativas culturais da cidade de São Paulo, desde 2019 e que dá sequência a 2020. Hoje, damos andamento aos diálogos web com a temática a construção da identidade de mulheres negras na periferia, com as nossas incríveis convidadas, Elaine Correia e Lígia Assunção, e com a nossa integrante da Coletiva Emana, que vai mediar essa conversa, Débora Dias. É com vocês, tá bom? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou imensamente feliz de estar aqui, né? Tanto enquanto integrante da Coletiva Emana, mas também como pesquisadora. Essas duas mulheres que eu vou ter o prazer de estar aqui do meu lado hoje, a Lígia Assunção e a Elaine Correia, são mulheres que eu admiro de montão na minha trajetória. A Elaine foi a minha educadora e a Lígia foi uma pessoa que, além de estar próximo como voluntária na Uniafro também, né, que foi o cursinho que eu estudei, a Lígia também foi uma das integrantes do nosso curta, né, Mulheres Além do Tempo, que é esse trabalho que está também se desdobrando nessa live de hoje. Então, duas referências máximas para mim, não só enquanto mulheres negras, mas por tudo que essas mulheres representam no processo de existência dela. A temática, a construção da identidade das mulheres negras na periferia, ela vem com o intuito de que a gente possa trocar as nossas vivências, né? Porque uma das coisas que eu vejo que é muito importante quando a gente está falando sobre a questão das mulheres pretas é que as pessoas gostam de dizer que todas nós estamos no mesmo buraquinho, no mesmo saquinho, e esquecem de considerar as nossas humanidades, as nossas individualidades, que nós partimos de lugares diferentes, e isso é importante. Porque com esse processo de colocar a gente tudo no mesmo barquinho, no mesmo lugar, isso é um processo da desumanização do racismo, né? Dizer que pessoas pretas estão sempre na mesma corja, no mesmo lugar. E, na verdade, não. Nós somos diferentes, nós somos diaspóricas, né? E é muito importante que, quando a gente fala de identidade preta, a gente está falando de identidades, né? E cada uma de nós aqui partimos de um lugar. E aí seria muito importante, assim, não tem como a gente estar falando, assim, a todo lugar que a gente olha hoje, as mídias e as redes sociais, a gente está falando de racismo, a gente está falando de identidade, a gente está falando E tem muitas coisas acontecendo mesmo. Só que a Coletiva Emana, ela entende, trabalhando a pesquisa a partir de um viés interseccional, que as nossas lutas, elas podem se encontrar, mas elas também podem seguir trajetórias diferentes. Então, a ideia dessa live é um papo mesmo com essas duas mulheres incríveis, né? E falando sobre como a gente construiu esse processo de identidade, fazendo o recorte territorial, que é muito importante, né? A gente não fala de qualquer lugar, nós estamos falando do alto do nosso apartamento na Vila Mariana, nós estamos falando da periferia, nós estamos falando das comunidades, nós estamos falando da Zona Leste, mulheres pretas da Zona Leste de Sapopemba, que isso é muito importante dizer, né? Esse recorte territorial, né? A Sapopemba é o nosso lugar de pesquisa, né? O nosso lugar, né, da Coletiva Emana, o território que a gente investiga, né? E trazer essa construção a partir de Sapopemba para a gente é crucial, né? E eu queria muito que a Elaine, que a Lígia se apresentasse, e aí eu vou passar a palavra para a Lígia começar essa apresentação. Boa noite a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui, né, junto dessa poderosa também, né, juntamente com todas essas poderosas aí atrás e com todos aqui, né, na live. É um imenso prazer, né? Então, eu, como bem dito pela Débora, moro aqui em Sapopemba, Zona Leste, né, e atualmente trabalho como
babá, né? Mas de 2 netos lindos, maravilhosos. Mas gosto muito assim dessa movimentação social, né, em lutar contra o racismo, contra a violência da mulher, né? Então, assim, todas essas afirmações, todas essas formas de luta, né? Além da luta que eu faço também, né, na religião, que é o budismo, né? Que é em prol da paz, cultura e educação, né? Então, o ponto firme do budismo é cultura e educação, né? Então, por meio dessas ações, né? A gente vem aí batalhando para participar de uma vida melhor, deixar aqui um mundo melhor para os netos, para os bisnetos, né? E a gente sabe que vai precisar de muita luta, né? Então, assim, a minha forma de lutar, né, contribuindo da minha forma, né, como eu posso, não contribuo tanto quanto eu gostaria, né, porque a gente não pode, tem que trabalhar, tem compromisso, né, e outras coisas mais, mas, assim, eu procuro contribuir, assim, da forma que eu posso, e gosto muito dessa luta, amo essa luta, né, e é isso. Obrigada, Lígia. Elaine, é com você, querida. Oi, gente, boa noite. Primeiro eu quero agradecer aí o convite e dizer que eu estou bastante feliz de estar aqui compartilhando essa fala com essas duas mulheres incríveis, Débora e Lígia, que eu tive a oportunidade de conhecer dentro do cursinho da UNEAFRO. Débora como estudante na época, hoje já como coordenadora, professora, tudo. A Lígia também nos ajudando como algumas aulas, né? E isso para mim é importante, fortalecer sempre essa luta, né? Saber que a gente se encontrou em algum momento no passado, mas que agora a gente ainda continua forte, continua juntas, e também tentando fortalecer outras mulheres, né? Isso que para mim é muito importante, é estabelecer esses elos aí que eu acredito que seja para a vida inteira, né? E eu quero que seja. Eu sou Elaine, eu sou de São Mateus, né? Eu moro no Jardim Tietê. Conheço também muito bem a região do Sapopemba, porque é divisa, né? Basicamente. Então, muitas coisas que eu faço na minha vida estão relacionadas à área da Sapopemba. Eu sou professora da rede municipal e trabalho numa escola também na Sapopemba. Eu também sou professora no cursinho e ajudo a Débora a coordenar o núcleo, já coordenei outros núcleos também da UNEAFRO, mestranda em estudos literários pela Unifesp, já estou terminando essa fase, graças a Deus, as deusas, né? E tenho esse trabalho, né, forte na comunidade, porque eu nasci aqui, né? Eu nasci no mesmo lugar, eu moro no mesmo lugar, então já faz um tempo, não querendo revelar a idade, mas já faz um tempo que eu estou por aqui. E eu acho que esse espaço, né, onde eu moro, essa periferia aqui, é o lugar onde acolheu os meus, né? Que acolheu primeiro o meu pai, né? Que veio morar aqui junto com minha mãe, construíram uma casa, construíram uma história, uma vida, onde puderam me criar, trazendo toda a educação que eu tenho hoje. Da educação que eu falo não é educação formal dos livros, mas educação de reconhecer um território, saber que eu pertenço a esse lugar e valorizar o que existe aqui e tentar melhorar, lógico, os problemas que a gente tem, que são muitos. Então, a área com que eu atuo é mais a educação, né? Porque desde cedo eu já me via nesse lugar, né? Eu estudei aqui no bairro também,
depois me formei e continuei trabalhando no próprio bairro. Eu fui trabalhar na escola onde eu me formei, né? Assim que eu terminei o curso de graduação. E aí continuo trabalhando na quebrada, porque eu acho que tem que ser assim, né? A gente tem que olhar para os nossos, a gente tem que se identificar com os nossos e fazer com que as oportunidades apareçam, porque elas não aparecem assim de mão beijada, a gente tem que ir construindo. Só que não adianta eu, Elaine, fazer o meu, cuidar só da minha família e esquecer de outras pessoas também que precisam, né, desse apoio. Então, por isso, o cursinho também, eu acho que um dos grandes motivos de estar do cursinho é esse. Lógico que tem a luta antirracista e qualquer outra luta de direitos, né, à vida, mas essa questão de pertencer a um lugar e me reconhecer nele e querer que as outras pessoas que moram aqui tenham condições melhores, tenham uma vida melhor em todos os sentidos, não só o financeiro, mas que acorde e se sinta bem espiritualmente falando neste lugar, é um dos motivos que me faz continuar aí a luta. E um cursinho, como eu disse, a Uneafro, foi um dos caminhos que eu encontrei para fazer essa luta. É isso. Tudo isso, né? Não é isso, é tudo isso, é tudo essas mulheres. Gente, que honra e que felicidade estar aqui para essa partilha, né? Como a gente se propôs hoje a falar de identidade, eu começo com uma pergunta que normalmente para nós, mulheres negras, mulheres pretas, sejamos cis ou trans, ela é uma pergunta muito dolorida, né? Porque a gente nos remete a coisas que não é dolorida, né? E aí a pergunta é quando vocês se compreenderam, se enxergaram, né? De que forma que foi, né? A gente sabe que as instituições família, escola e trabalho, elas normalmente nos jogam algumas coisas na cara, né? A gente é socializado para ser embranquecido, e daí a gente passa por um processo de ou de descoberta ou de aceitação, né? Enfim, muitas coisas. Mas eu gostaria que vocês contassem para mim um pouco de como que foi esse processo de entender-se enquanto mulheres pretas. Como eu comecei com a Lígia, agora eu vou deixar a Elaine começar. Você já introduziu bem, não é um processo simples. Eu acho que em qualquer lugar que a gente esteja nesse país, para uma mulher negra nunca vai ser simples se colocar como mulher negra, né? Eu acho que existem várias formas da gente colocar várias outras roupagens para não ter que lidar com essa dor e não também reconhecer que dentro dessas dores também existe um movimento muito forte de resistência de mulheres das nossas ancestrais, né? Eu tive uma trajetória que não foi tão simples. Eu ainda me vejo me reconhecendo como mulher negra. Eu acho que eu encaro isso como um processo para a vida inteira, para essa vida inteira. Eu acho que eu ainda vou estar nos meus últimos anos, assim, eu espero, e tentando encarar isso e entender isso melhor. Porque na minha infância eu fui muito essa coisa da mulher, principalmente, e depois da mulher negra sempre foi muito apagada, né? Eu sabia que eu era porque eu era diferente, né? Você percebe nas suas características, então eu sabia que tinha alguma coisa. E eu, por ser uma mulher negra de pele clara, não sou retinta, então isso é pior ainda porque você tem várias formas das pessoas tentar te embranquecer o tempo inteiro. Até pouco tempo atrás as pessoas falavam assim para mim: Elaine, mas você nem é negra, você não é negra.
e eu não discutia, eu ficava quieta. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu falo, como que eu não sou negra? Não, de onde você tirou isso, né? Se é uma pessoa muito leiga, eu tento conversar, explicar e tudo mais, mas se não é, se a pessoa está fazendo por pura maldade e racismo mesmo, eu já vou para o embate, entendeu? Eu já vou falando o que tem que ser dito. Mas foi esse processo, né, de ir me reconhecendo. Meu pai e minha mãe são pessoas negras, mas são pessoas de pele clara, um pouco mais retinta que a minha, mas mesmo assim são pretos de pele clara. E a minha mãe sempre me mostrou isso, né? Ela sempre me mostrou, porque minha mãe era do movimento Black Power, enfim, na década de 60, 70, tem fotos dela. Ela sempre me mostrou, mas eu acho que também por ela sofrer tanto com essa questão, ela não me mostrou esse lado da força, né? Eu tive que ir buscando em outros setores. Na escola não pude, foi só um lugar de dores para mim também, porque a garota do cabelo de bombril, enfim, uma série de coisas, né? Então é esse processo. Eu só fui me descobrindo a partir do momento que eu comecei a acessar a lugares diferentes, né? Como, por exemplo, os movimentos que existem. Então, a partir disso que eu comecei a entender quem é essa Elaine, quem é a Elaine mulher negra no mundo, o que significa esse corpo negro, gordo, crespo no mundo, né? O que isso significa? Quais foram as dores do passado que fez com que hoje eu me tornasse essa pessoa? E mais ainda, eu vou além. O que as histórias das minhas ancestrais dizem sobre isso, que é um resgate, né? Por isso que eu digo, a gente sempre está procurando. Eu ainda estou procurando e espero que tenha muitas coisas ainda para encontrar, mesmo que sejam as dores. Eu acho que eu estou conseguindo aprender a encará-las, né? Melhor do que recusar, né? Mas é isso. É uma grande aprendizagem. Uau, né? Nossa, eu fico bastante emocionada de escutar, né? Principalmente quando você fala da escola, né? Como esse campo minado, né? Enfim, bem triste mesmo. Lígia, agora eu passo a palavra para você dizer um pouquinho de como que foi o seu processo, né? De como está sendo, como a Elaine disse, que é um processo constante, né? Exatamente. No meu caso, assim, não foi muito diferente do Dani, né? Estão me ouvindo? Sim. Então, no meu caso, não foi muito diferente da Elaine, né? Então, é um processo que ainda está sendo, né? Não acho que não termina, né? E como, assim, eu nasci no bairro do Jabaquara, na verdade. E lá era assim, era um bairro de classe alta, né? E os únicos mais pobrinhos que tinha lá era a minha família, né? E minha família resumia-se meu pai, minha mãe e irmão. Que a gente não. Hoje, ainda hoje, a gente estava conversando sobre isso, né? Nós não tivemos primos, avós, tios, nada disso, né? Então, meu pai e minha mãe se encontraram, vieram os dois de Minas, se encontraram aqui em São Paulo e acabaram construindo uma família assim maravilhosa, né? Tiveram 11 filhos e agora já perdi de conta os netos, né? Já tem bisneto, já são falecidos, né? E deixaram assim uma família maravilhosa, né? Linda, assim, a gente é bastante unido hoje, mas assim, a escola também, né? Na época lá onde eu estudava, também tive bastante problema lá e quando você é pequena, você não entende muito bem o racismo, né? Então, assim, quando eu sofria um racismo, o primeiro racismo que eu sofri, aquilo ficou na minha cabeça, mas não como racismo, sabe? Como desprezo. Achei que a pessoa lá da escola, né, que no caso era o dentista, não gostasse de mim e tal, e seguia a vida, né? Então, chegou determinado momento
que nós tivemos que mudar de lá, porque o terreno foi vendido, né? E como meu pai morava lá de favor, aí nós tivemos que sair, e nisso um amigo ofereceu essa casa aqui, no bairro do Sapopemba, e nós viemos todos para cá. E quando chegamos aqui, também, assim, estranhamos bastante, né, por não ter asfalto, né, ainda não, nem todo mundo tinha luz e água encanada, e lá não, né, lá era outro mundo, entendeu? Então a gente nem imaginava que existia um bairro com caridade, né? E nisso a gente foi, minha mãe foi criando a gente da forma que ela podia, né? Como todos sabem, né, empregada doméstica, minha mãe, e quando ela teve, na medida que ela foi tendo os filhos, ela foi diminuindo, né, o trabalho dela nas casas, e ela tinha sempre, assim, uma forma de nos criar, como é que se fala? Como é que eu vou falar? Ela não gostava que nós retrucássemos, né? Ela sempre foi da turma do deixa para lá, deixa isso para lá, deixa isso para lá. Então, assim, a gente cresceu meio que deixando as coisas passarem, né? Então, assim, foram várias formas de ataque racista, de frases racistas, cabelo duro, como a Eliane falou, né? Muitas vezes você se arruma, acha que está linda, tal, mas vem um comentário racista e acaba, né, te deixando bastante chateada. E no meio disso você tem que trabalhar, né? Eu casei cedo, eu casei com 15 anos, aí tinha que trabalhar, tive que parar de estudar para, né, para cuidar da casa, cuidar do filho, tal, que mesmo eu estando grávida ainda estudei alguma coisa, mas aí depois não deu mais. E no meio disso tudo, você vai atropelando as coisas, né? Você vai atropelando e vai se sentindo mal com determinadas situações, mas você vai seguindo. Então, a partir do momento que eu comecei a me reafirmar como mulher, né? Chegou uma hora que eu falei, não, chega, eu vou tomar as rédeas da minha vida, né? Então, você causa bastante desconforto nas pessoas, né? Então, assim, eu acabei tendo bastante inimizade, né? Que as pessoas falam assim, nossa, mas você tá diferente, deixei de ser a boazinha, né? Que eu era muito boazinha, não sabia falar não para ninguém, não podia, né? Tinha que sempre estar ali à disposição, né? Porque como minha mãe teve 5 mulheres e 6 homens, então eu lembro que sempre vinha alguém falar, Dona Maria, tem alguém para trabalhar na minha casa, tal, né? Tem essa, tem aquela, né? E a gente não opinava muito, né? Como eu comecei a trabalhar lá no Jabaquara, limpar a cozinha das mulheradas, tal, todas essas coisas, eu tinha 7 anos de idade. Quando eu comecei a trabalhar em casa de família mesmo, eu tinha 9. E dormia no emprego, né? Então, isso foi sempre atrapalhando os meus estudos, porque eu sempre gostei de estudar, mas, de uma certa forma, isso me impedia de estudar, porque você trabalhar em casa de família para dormir, né? Então, assim, são localidades diferentes, você sempre tinha que estar saindo da escola, né? Mesmo trabalhando e estudando, você saiu do emprego, saiu da escola, né? Então, assim, e eu sempre querendo estudar, querendo uma vida melhor, e não conseguia, você fica patinando, né? Você fica patinando, patinando, patinando. E quando chegou esse determinado momento, eu falei, não, eu tenho que tomar as rédeas da minha vida, né, agora. Preciso me autoafirmar, preciso estudar, preciso crescer como mulher, quero meu lugar ao sol. Né? Então, assim, a impressão que você tem é que você vai contra a maré, né? Então, com bastante dificuldade, as pessoas falando, você não vai conseguir, é muito difícil, mas para quê? Né? Esse tipo de coisa que aparece na vida da gente, né? Então, isso, de uma certa forma, esse tipo de fala nunca me impediu, muito pelo contrário, né? Sempre até me incentivou, né? Me motivou bastante. Mas, por outro lado, quando você determinados trabalhos que, né, depois eu fui trabalhar como pesquisadora de mercado, trabalhei durante muitos anos em restaurantes também, e quando você vai se descobrindo nesse mundo, é um choque, né?
particularmente, ficava ruim, em depressão, triste, e você não sabe por quê, né? Tem momentos, até você descobrir o porquê, você não sabe por quê. Aquilo te chateia, te magoa, sabe? Te coloca em depressão, mas você sabe que tem alguma coisa errada, né? Mas como aqui no Brasil não existe racismo, né? Então você, né, acha que não é racismo, acha que não é discriminação, né? E você vai, como eu disse, atropelando. Só que em determinado momento, né, quando eu decidi realmente tomar as rédeas da minha vida, e comecei esse movimento de estudar só, de ler bastante, preciso ler, me informar, e tempos depois eu encontrei a UNEAFRO, que eu vi que ela estava precisando de voluntários, eu me voluntariei para ajudar no que fosse possível, né? Quando eu cheguei lá, eu falei, não, você pode auxiliar, como eu fiz pedagogia, né, um tempo, você pode auxiliar dando aula também, né? Eu falei, ih, lascou. Mas aí eu aprendi demais, assim, na UNEAFRO, foi, assim, realmente o lugar que eu realmente me descobri, vamos dizer, mulher negra, pobre, periférica. Realmente, assim, que você se depara, né, com essa realidade. Por quê? Porque quando você chega lá, é um papo tão aberto, né? E é uma juventude tão linda, vai da juventude a todas as idades, né? Que eu ficava admirada também com a diversidade de idades que tem lá, né? Mas a primeira vez que eu fui, eu me deparei com aquela... E eu acho muito lindo a luta da juventude. Eu me deparei com aquela juventude toda lutando, né, por um ideal, por conquistas, né, por um lugar, e eu fiquei maravilhada, e daí, então, abracei, né, infelizmente tive que dar um tempinho, né, na militância, na participação, por várias razões, mas, assim, esse processo de se descobrir é contínuo, né, contínuo, e é dolorido, como você falou, né, então, a cada degrau que você sobe, né, dá a impressão que tem um para querer que você derrubar, desça. né, Lídia? E exatamente, exatamente. Então, assim, e você e também se não tenta com palavras, alguma coisa, né? Tenta no olhar, né? Você olha a pessoa para a pessoa conversando com a pessoa, você já sente que a pessoa não está muito afim que você chegue ao lugar que você quer chegar, né? Então, não te incentiva muito, não te dá valor para aquela pessoa ali, branca, né? Que mesmo tendo o mesmo entendimento que você, né? Muitas vezes, até às vezes mais, às vezes menos, mas ela tem mais lugar de fala, ela tem mais valor, né? Mesmo você estando ali ralando, né? Foi como eu sempre falo, às vezes você está, muitas vezes, no trabalho, isso acontece muito, né? Você está ali ralando, se esforçando, porque você quer trabalhar, você quer um elogio, você quer uma posição melhor, né? Mas a pessoa chega e troca um copo de lugar, já, nossa, ela trocou o copo de lugar. Então, isso vai fazendo com que você fique, desanima, né? Normalmente, quando acontece isso, eu dou uma olhada, fico chateada, desanimada, mas eu chego em casa, respiro, né? Inspiro e continuo a luta novamente, porque essa luta nossa, como bem disse a Elaine, vai ser contínua, né? Vai ser até o último dia de vida, não tem como. É verdade, Lígia. Ainda aproveito para emendar as pessoas que estão comentando aqui na nossa live, né? O João Carlos disse parabéns por essa iniciativa. A Conceição, que é nossa mulher além do tempo, também mulher preta, da Fazenda da Juta, gerente de serviço que luta na assistência social, que também está no nosso documentário, né? Deu um oi, meninas, né? A Lili Ferreira falou boa noite, excelente tema. A gente falando tanto da UNEAFRO, que é muito importante para a vida de nós três, né? E aí a Maíra Ribeiro, que é uma mulher
preta, gorda, psicóloga maravilhosa, com um corpo queer incrível, ela é tudo para mim. Disse, melhores mulheres, amo muito, que força, né? Enfim, a Milena Ramiro, minha prima querida também, falou, Débora Dias maravilhosa. Eu adoro essas pessoas que vêm assim elogiar nós, né? A gente merece mesmo, né, meninas? Né? E aí, emendo, né, todas as reflexões que vocês trouxeram, né, para a gente trazer a nossa discussão assim, do campo interno e pessoal, né, porque o tema identidade negra é o que perpassa a nossa existência continuamente, como vocês duas trouxeram, para poder falar, né, um pouquinho sobre as meninas pretinhas, né? Eu acho que quando a gente está falando de construção de identidade, a gente não pode esquecer das nossas crianças, porque uma das vivências que vocês trouxeram é a questão de como que foi esse processo dentro da escola, da família, né, da mãe, o pai, como que a gente se constrói nesse processo. E aí eu falo para as nossas meninas pretinhas, né, porque eu também fui uma menina pretinha, fui educadora, né, tanto na Uniafro, mas fui educadora social, né, orientadora socioeducativa, e lidei direto, né, as minhas crias estão sempre por aí, se tem uma cria minha aí, se manifeste. E aí eu lidei, e as minhas meninas pretinhas com muitas angústias, né, que é um processo aniquilador do que a gente entende por racismo estrutural, né, porque quando a gente está falando de uma estrutura racista, a gente está falando que todas as dimensões da vida ela é perpassada e é sustentada, eu diria sustentada pelo racismo, né? A família, a instituição família, em vários dos seus processos, ela se constrói racista, a escola, fundamentalmente, a educação, ela se constrói racista, enfim, não tem como a gente falar, e aí eu falo sobre as meninas, né, porque elas estão aí. Algumas podem estar nos assistindo, né? E a gente passa, né, gente? A gente cresce, envelhece, a gente passa. E as nossas meninas pretinhas aí. A minha pergunta é sobre referências, né? Porque a referência, ela é um lugar, assim, muito importante para construir essa identidade. Não tem como a gente se reafirmar enquanto preta e entender a negritude, a pretitude como algo bom, lindo, incrível e que nos foi roubado, se a gente não olha as nossas referências. E aí eu queria muito perguntar para vocês, que vocês me dissessem, pode ser mais de uma, tá? Quem são as referências de vocês? Pode começar agora, Elaine. Bom, referências são muitas, então eu vou selecionar aqui algumas, mas eu gostaria primeiro de destacar uma coisa antes de falar das minhas referências. Principalmente essa parte da educação que você falou das crianças e tudo mais. Eu lembro que na escola eu tive, sim, algumas professoras pretas, mas elas não falavam sobre as questões pessoais delas, que é óbvio que elas passavam racismo, acho que até mesmo da própria escola, mas não falavam porque é isso que a gente está falando, é esse processo da dor. Às vezes a pessoa vai se silenciando, porque a maior arma do racismo é silenciar as pessoas, né? As vítimas do racismo. Então, eu não tive essa oportunidade, infelizmente, de ter professoras negras que falasse disso comigo em sala de aula. Talvez se isso tivesse acontecido, eu teria encarado as coisas da minha adolescência e da minha infância de outra forma, mas tudo bem. Eu não as culpo, lógico que não é essa questão. Eu acho que hoje, no meu papel de professora, educadora, não há uma aula que eu planeje que não tenha essa pauta. E eu já fui até chamada de professora que só fala de preto. Aquela professora que só fala de preto. E eu não me importo, eu acho que é até um elogio, porque eu tenho que ter esse olhar. E eu não falo só de preto, eu falo de qualquer outra situação em que eu vejo que a criança ou o adolescente está sendo vulnerável, né? Questão de LGBT,
QI, enfim, todas as questões, mas o racismo precisa estar envolvido com a educação, porque senão a gente não consegue combater, né? A gente não pode ficar esperando que as pessoas vão aprender dentro das suas casas. A escola é o segundo meio social que a gente começa a conviver. Primeiro é dentro da nossa casa, depois é na escola. Então, eu acho que é o nosso papel, e não só professores negros e negras, mas também os professores brancos, né, devem atender a essa pauta, é necessário. Mas voltando aí, então, para as minhas referências, a minha referência primeira é a minha mãe, lógico, porque é um símbolo de mulher negra, que lutou muito na vida, que passou por várias questões, que hoje, juntas, estamos descobrindo que sim, foi uma situação de racismo, né? E compartilhar essa vida aqui com ela, para mim, foi o meu maior presente, isso eu não tenho dúvidas, né? Minha mãe já é uma senhorinha, mas é uma pessoa que é uma mulher preta de muita garra, né? Que venceu muitas coisas na vida e sem ela perceber, ela acabou transmitindo isso tudo para mim. Indo da mais velha para mais nova, a minha outra referência é a Débora. Você, Débora. Não tô querendo puxar seu saco, não. Porque se fosse em outro lugar, eu iria falar também. A Débora, a gente até brinca, eu falo que ela é minha cria e tudo mais, porque a gente se conheceu no cursinho, no momento que ela era estudante, que eu já disse, e ver a Débora fazendo as coisas que ela faz hoje, gente, é de encher qualquer pessoa de alegria. É você olhar e falar assim, meu, dá certo, tá vendo como dá certo? Vamos continuar, que é o que a Lígia falou, é a juventude. A nossa juventude, ela é viva, em qualquer lugar do planeta ela é viva. E, infelizmente, a gente desperdiça, a gente não, né? Eles desperdiçam, porque a gente não está perdendo tempo, nós estamos educando os nossos, né? Eles desperdiçam essa força da juventude no Brasil, né? Tanto na morte, no confronto da morte direta, né? Como também no desgaste psicológico dessas crianças e desses adolescentes. Então, a minha referência hoje, Débora, é você. Porque eu olho para você e eu falo, meu, olha isso. Olha, Débora, quem te acompanhou desses últimos anos, né? É um deslanche muito grande, muito bonito, que eu tive e estou tendo a oportunidade de participar, de estar do lado e acompanhar. Então, as minhas referências nesse momento são vocês duas, minha mãe e você. Muito emocionada. Eu já quero chorar. Você falou da sua mamãe, eu já lembrei da minha mamãe. Eu conheço a sua mamãe e ela realmente é maravilhosa. Gente, que delícia. Eu fico emocionada demais. Eu fico imensamente grata por isso, assim. Gente, e assim, este ser que você disse que gosta muito e tem como referência, teve você como referência para se tornar esse aqui. Né? Então, esse ciclo de mulheres negras, né? A Aniele Franco, ela tem um discurso muito forte, que ela tem vídeo, inclusive eu tenho no meu Instagram esse discurso, ela falando que, assim, quem sustenta esse movimento são as mulheres negras. Quem cuida uma das outras, quem oferece a mão, quem oferece apoio é a rede de mulheres pretas. Então, em todas as instâncias que eu me sinto amparada, seja dentro do movimento negro, seja aqui nesse coletivo, é pela mão das mulheres pretas, das mulheres e nas mulheres brancas que estão comprometidas na luta antirracista, comprometidas de verdade. Né? Não é só pelo Instagram, pelo Facebook, mas comprometidas, educadoras que se colocam no front para dar, né? Eu tive a oportunidade de conhecer algumas e assim eu percebo que é um grande compromisso das mulheres brancas da Coletiva Emana. Né? E por isso que eu estou aliadas com elas. É essa luta constante antirracista, que assim, o conceito de raça não foi inventado por nós, mulheres pretas.
É um problema da branquitude, então a branquitude que trate de nos ajudar a resolver isso daí, cedendo seu espaço de fala, né? Fazendo alternância de poder, que nem diz a nossa companheira Érica Malunguinho, né? Então é isso que a gente está aqui para pautar, né? Quando a gente está falando de identidades. A identidade coletiva criada nesse molde de existência, ela é feita para nos aniquilar, para nos matar todos os dias, para deixar a nossa autoestima destruída, para fazer com que, como a Lígia trouxe, como a Elaine trouxe, e como também a minha experiência de vida, que as nós, mulheres pretas, somos feitas apenas para o serviço de limpeza. E que nós não temos outros lugares para ocupar. Só que esse movimento de mulheres pretas cis e trans, é o que faz o movimento nesse país, gente. E a gente precisa sempre deixar isso muito evidente. Lígia, eu queria escutar de você quais são suas referências, que depois eu quero compartilhar as minhas. Jura que preciso falar quem são minhas referências? Jura? Gente, olha, foi como a Elaine falou mesmo, são muitas mesmo, né? Então, assim, lógico, em primeiro lugar, acho que a gente se espelha na mãe da gente, né? Porque hoje a gente identifica no racismo e tendo um pouquinho mais de conhecimento do que essa luta, né? Essa batalha, a gente percebe o tanto que elas sofreram, né? Para nos criar e sofreram por aí. E, então, assim, em primeiro lugar, lógico, tenho uma grande admiração, assim, pela luta da minha mãe. Ela foi bastante guerreira, uma mulher bastante forte, corajosa, né? Criou 11 filhos, então, acho que não precisa dizer muito, né? Muito bem criados. E, lógico que, quando eu entrei na UNEAFRO, Débora, você, a Elaine, né, e todos que estavam ali, para mim, assim, foi de imediato, né, foi uma referência de imediata, foi lindo, né, foi maravilhoso, assim, foi uma coisa apaixonante, que eu disse assim, aqui eu me encontrei, aqui eu quero ficar, né, então, assim, vocês são grandes referências, e, além disso, vocês são pessoas, assim, que a gente tem vontade de pegar no braço e sair, sabe? E grudar assim mesmo, e abraçar bastante, assim, porque realmente vocês vocês nos impulsionam a querer aprender, a querer ser melhor, sabe? Vocês, nossa, eu não tenho palavra, né? Parece puxa-saquismo, mas eu sempre falo para todo mundo da UNEAFRO, sempre falo aqui na minha família, né? Acho que todo mundo teria que passar pela UNEAFRO para fazer esse trabalho de desconstrução, sabe? Porque é muita coisa que você julga que você está certo, que você está correto, que a sociedade te imputa, né? Ela faz você pensar dessa forma. Quando você passa pela UNEAFRO, né? Também pela Educafro, também, que é muito boa, mas, assim, eu passei pelas duas, mas a UNEAFRO foi a que mais me fez parar para refletir. Então, assim, na UNEAFRO, todas, né? Todas as professoras e todos os professores, para mim, foram uma grande referência, né? Não vou lembrar o nome de todos aqui agora, né? Mas tem você, tem a Elaine, tem o Rafael, o Adriano, né? Douglas. Então, assim, acho que, sei lá, a todas vocês da UNEAFRO, para mim, assim, não dá para escolher um, né? Porque são grandes valores ali, são agentes que estão aí na sociedade mudando, né? Fazendo a transformação dessa sociedade, e que, para mim, assim, é uma referência que eu quero levar para o resto da vida. Quero que meus netos, né, participem desse grande movimentação, que eles passem, né, pelo menos um ano aprendendo ali um cursinho da UNEAFRO, né? E o meu desejo, assim, sinceramente, eu falei esses dias aqui em casa, eu acho que todos, né, teria que passar pela UNEAFRO para ampliar a visão, para fazer essa desconstrução, né, que muitas vezes a gente sai reproduzindo e achando que está certo, e de repente, como você se depara com uma realidade tão espontânea e sincera,
aquela construção que você tinha errônea, ela vai tudo para água abaixo, e é maravilhoso, né? Então, assim, é muito bom, porque você consegue realmente tirar esse véu, essa venda, sabe? Porque minha mãe antigamente ficava falando, né? Quer tapar sol com a peneira, tal. Então, a impressão que eu tinha antes de conhecer o Neafra é que eu estava tentando tapar o sol com a peneira, né? Então, até a peneira eu arranquei do sol, né? Então, você começa a enxergar Uou! uma realidade, assim, de uma certa forma dura, né? Mas muito boa para a sua construção e personalidade. Para mim, vocês, assim, são grandes incentivos. Ai, Grandes, hoje a gente grandes. está muito falando dessa Uniafro, gente. Vocês não conhecem a Uniafro? Você está aqui na página do Coletivo Emana. A Uniafro Brasil é uma rede de cursinhos e núcleos de educação popular. Todas nós aqui se encontramos nesse movimento que é do movimento negro, né? E aí a gente conseguiu se achar, estamos aqui conversando com vocês. Só que agora eu vou tirar um pouquinho o nosso foco da Uniafro e vou falar de uma coisa que tanto a Lígia quanto a Elaine conheceram um pouco desse processo, que foi o processo do nosso documentário, né? Do documentário da Coletiva Emana, né, chamado Mulheres Além do Tempo, né, um projeto em que a gente queria ouvir as nossas ancestrais, né, as nossas mais velhas, as mulheres que construíram e ajudaram na construção desse território. A Lígia falou brilhantemente, né, que ela chegou aqui no território, não tinha nem asfalto, não tinha nada, né, e a família dela estava aqui, não tinha nem saneamento básico, e é essas mulheres que para a gente é fundamental. A Elaine falou que ela está desde que ela nasceu no território, né, e aí, eu queria saber, eu vou fazer agora o reverso, assim, eu vou deixar a Lígia falar enquanto pessoa que participou do documentário, e depois eu estendo a pergunta para a Elaine. Né? Queria, Lígia, que você contasse para a gente como que você acha que, por exemplo, um documentário trazendo histórias diversas de mulheres aqui do território de Sapopemba contribui, né, para a construção de identidades, de conhecimento, de entender. Quando a gente escuta mulheres mais velhas, né, que isso também é uma prática das mulheres indígenas e das comunidades pretas, né, escutar os seus mais velhos. Né? E a gente entende que fazendo isso a gente preserva a memória, mas uma memória ok, né? Não memória de escravocrata que tem estátua. Mas então, não que tem nome de rua. Né, a memória que a gente gostaria que existisse, que tivesse, a memória das nossas mulheres pretas, das nossas mulheres mais velhas aqui do território, e que fizeram com que... Porque assim, se a gente, como a Elaine falou, que me vê como referência, se a gente está caminhando, é porque essas mulheres construíram isso. Se hoje a gente pode estar aqui na frente, né, é porque mulheres como a Lígia, mulheres como a mãe da Elaine, mulheres como a Elaine construiu esse caminho para que hoje a gente estivesse aqui. E aí a ideia do nosso curta era justamente isso. Inclusive está disponível no YouTube. Se você ainda não assistiu o doc, né, o curta Mulheres Além do Tempo, procura lá, Mulheres Além do Tempo, Coletivo Emana, e vai assistir. É lindo, maravilhoso, tem a Lídia, tem a Conceição, tem várias mulheres incríveis e vocês precisam assistir. Pode falar, Lígia. Você congelou. Faz a pergunta. Passo de Congelou a sua novo, pergunta. Lígia, que eu gostaria que você dissesse como essas experiências, como o documentário Mulheres Além do Tempo, ele ajuda e contribui para a construção da identidade, de identidades, de repensar identidades, né? Porque a gente tem essa identidade coletiva, e a gente pensar em como transformar essa estrutura que a gente já disse que é racista, que nos coloca para baixo. Como que você acha que o documentário ou iniciativas como essa, elas são importantes para a construção dessas novas identidades, né, que a gente quer de fato? Sim. Então, esse documentário, para mim, assim, foi super especial, maravilhoso.
porque você como é que eu vou falar? Você sente que, além de ter alguém se preocupando com você, com a sua história, de querer colocar essa história no documentário, para que todos tenham, assim, um exemplo, né? Porque ali só tem mulheres poderosas, maravilhosas. O documentário, assim, é excelentíssimo mesmo, maravilhoso, de mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres que inspiram, né? Então, assim, é um lugar que a gente teve, tomara que continue tendo, que pode possibilitar que outras mulheres se espelhem, né, que estejam passando pelos mesmos problemas, né, ou que estejam esperando, achando que, né, muitas vezes a gente está dentro daquele probleminha, daquele problema, e acha que só nós, né, estamos sofrendo aquilo. Não, né? Então, assim, o documentário, ele veio para mostrar que, através da sua luta, da sua força, né, que através da sua coragem, do seu empenho, você pode ir além, né? Você tem como ir além. Então, assim, tem exemplos de mulheres ali maravilhosas, né? Que a gente pode olhar, se inspirar e, além de ter contribuído com nossa autoestima, né? Porque nós nos sentimos umas artistas, né? Sendo entrevistada maravilhosamente bem por você, né? Por toda a equipe, e assim foi inspirador, levanta o seu astral, assim, mexe bastante com a sua autoestima, né? Tanto é que eu levei minha família toda para ver, se tiver que levar, levarei de novo, né? Então, são lugares assim que nós tivemos a oportunidade de estar, né? E não fosse a pandemia, né, Débora? Estaríamos aí rodando aí para inspirar outras mulheres, né, a conquistar os seus objetivos, né? Como se você estivesse falando assim para as mulheres: meninas, não desistam, sabe? Não desistam, tenham coragem, lutem, batalhem, sabe? Não tem nada a ver com meritocracia, né? Porque isso daqui não dá nem para discutir isso hoje em dia. Mas, assim, um lugar que são exemplos que você possa se espelhar para continuar seguindo em frente. Então, assim, assistindo aquele documentário te dá, assim, um novo horizonte, né? É isso. É porque você é nosso novo horizonte, Lígia, sua caminhada. Não, mas aquele documentário tem mulheres muito mais poderosas ali. Muito Não, mais. todas vocês são incríveis e poderosas, maravilhosas, tudo pra gente. Foi pra gente um aprendizado imenso, uma honra imensa. Gente, essas mulheres, vocês precisam ir lá assistir. Essas mulheres abriram a casa delas pra gente ir tomar café, conversar, papiar. Que gratidão, que lindeza que foi. Agora deixa eu perguntar pra Elaine, né, que assistiu o documentário. Elaine, eu queria saber de você que assistiu o documentário e que é uma pessoa muito próxima que está junto com a gente. Como que você acha que essas produções que têm esse outro viés, produzidas aqui dentro da quebrada, elas trazem outras perspectivas para a construção da identidade? Bom, primeiro eu quero parabenizar vocês, porque ficou incrível. Eu fiquei muito emocionada quando eu assisti, né? Que eu fui na primeira mostragem do curta, né? Do documentário. E aí nossa, me segurei para não chorar, verdade. Mas eu fiquei muito emocionada porque são muitas histórias que é a história das nossas tias, das nossas mães, das nossas avós, e que às vezes a gente não para escutar, não dá aquela atenção devida, né? E principalmente quando a gente é mais jovem, que a gente acha que é conversa de velho, né? Eu quero ouvir. E eu achei incrível, porque tem toda essa coisa do aconchego, né? De vocês estarem na casa delas mostrarem o ambiente, o lar, né? Que é o lugar delas,
né? E o café, que é uma coisa que já chama, né? Ah, vamos tomar um cafezinho, vamos papear. Eu adoro, eu sou muito assim, suspeita a falar disso, porque eu gosto muito desse tipo de ambiente. Eu, além de eu ser criada pela minha mãe, eu tive uma criação paralela que foi com a minha madrinha, que elas são próximas da mesma idade, e ela é minha vizinha, minha madrinha, né? Minha madrinha Regina. Então, até hoje, eu vou na casa dela pra gente tomar café e fica a tarde inteira batendo papo. Então, é isso. É como se você estivesse no lar dessas pessoas e elas estivessem contando, dessas mulheres, né? Elas estivessem contando a vida delas. Só que, assim, não é um simples contar, né? É uma referência, né? Uma referência para gente, porque essas mulheres, elas são heroínas, elas são as nossas heroínas, elas são as nossas feministas, porque quando a gente fala de feminismo, a gente fica buscando num olhar muito longe de mulheres super intelectuais. Eu, pelo menos, tinha essa ideia no começo, né, do que era o feminismo, quando eu ouvia falar. Não imaginava que a minha mãe poderia ser uma feminista, que minha madrinha poderia ser uma feminista. Não imaginava essas coisas. Mas quando a gente para entender o que é realmente ser mulher negra na periferia e no Brasil, aí você entende que essas mulheres são muito feministas. Elas são essas sim são a prova viva de que existe essa a ruptura, né? Elas falam todo momento disso, de uma ruptura, de uma mulher que elas foram e mulheres que infelizmente tiveram até suas vidas violentadas em diversas situações, né? Difíceis, e depois elas se transformando, né? Que a Lígia acabou de contar esse um pouco pra gente. Como que ela foi se transformando, como ela foi deixando de ser aquela boazinha, né? Que atende a todo mundo, que faz tudo, porque a mulher na periferia, a mulher negra, ela é muito a simbologia da mulher negra escravizada no passado. É a que faz tudo, é a que vai na casa de todo mundo ajudar todo mundo, que acolhe o filho de todo mundo dentro da sua casa. Enfim, né, a nós mulheres negras na periferia temos essa fama, né? E chega um momento que elas falaram: não, nós vamos romper. Nós somos mulheres acolhedoras? Somos, mas também a gente quer ser acolhida, a gente também quer ser cuidada, a gente também quer ter o nosso espaço de fala, a gente não quer ser silenciada. Então, o documentário, vocês foram muito certeiras em trazer essa coisa do aconchego da casa, da intimidade, da aproximação, mas também trazer essas mulheres que, para mim, e que para todas nós que estamos aqui na periferia, enfim, e fomos criadas por essas mulheres, conseguisse perceber que elas são as nossas heroínas, elas são as nossas heroínas, né? E isso ficou, assim, muito bem colocado em cada gesto, cada palavra, o cuidado que vocês tiveram que produziu o filme. Eu queria muito ter trabalhado com esse filme, eu até cheguei a comentar, mas não consegui, devido a esse contexto de pandemia que a gente está vivendo, mas assim que a gente retomar a nossa vida normal, e nós vamos conseguir passar por isso, com a bênção dos nossos orixás e das deusas, nós vamos retomar, e estou ansiosa para trabalhar isso as crianças e os adolescentes, porque eles precisam enxergar essas referências que podem ser as vós, tias e mães de cada um de nós. Tá muda, Débora, tá muda. Vou ler aqui alguns comentários muito legais aqui, ó. João Carlos Araújo, estou anotando tudo, estou aprendendo muito com essas histórias.
A Ida, que também é uma das integrantes da Coletiva Emana, nos deu boa noite. A Michele Santos nos deu boa noite. Né? O Eric falou, Débora Dias maravilhosas, eu amo a minha família vindo torcer por mim, gente. O André Ferreira, nosso companheiro de luta aqui de Sapopemba também, colocou assim a mãozinha pro alto. A Silvana, uma amiga querida também, Débora linda, gente, a minha família. É isso, gente. Eu paguei eles mesmo para eles ficarem comentando e me dando uma moral. Mentira. Mentira, eles fizeram isso no espontâneo, porque eles gostam de mim. Né? E a Bruna, que é uma das nossas integrantes da Coletiva Emana e também foi uma das pesquisadoras desse documentário, ela perguntou para a gente como que a gente vê o feminismo com as mulheres acima de 40, que é justamente essa discussão que a gente traz dentro do documentário, né? Eu não vou dar muito spoiler para vocês, não. Vocês têm que ir lá nas redes sociais da Coletiva Emana assistir. Vai lá no YouTube, o documentário já está disponível, vá assistir o documentário, né? E lembrando, tem uma coisa especial para dizer para vocês. Amanhã estreia a Performance Espelho, porque o estudo a partir do curta-metragem, eu e a Bruninha que está aí perguntando, né, enquanto atrizes, fomos provocadas a desenvolver a Performance Espelho, que tem a sua versão, né, física, né, teatral, em performance, e estreamos na Casa de Cultura de São Mateus, mas agora ela, com esse momento de pandemia, ela ganhou uma nova roupagem, né, que é essa roupagem performance web, visual, né? E ela vai estrear amanhã no canal do YouTube, às 19 horas, 7 da noite. Então, assim, essa vai sair em primeira mão, é para vocês assistirem também, tá? A Lígia, né? A gente fez os textos a partir do que a gente escutou na pesquisa, né? Então, é um outro momento dessa pesquisa, que ele foi para o corpo, né? Ele foi para a imagem, agora ele foi para o corpo, e agora ele tem um outro significado na imagem também. Então, vai ser uma coisa muito, 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 muito bacana. E aí, a Bruna, ela perguntou para a gente, né, como que a gente vê a questão do feminismo a partir de uma perspectiva mais velha, né, de mulheres mais velhas. E eu acho que a Elaine também trouxe já muito dessa fala, né, dizendo que a gente percebe, quando a gente para refletir, a gente percebe que as nossas mulheres, elas já são feministas, né? A gente já é feminista, e não sabe, né? Olha isso, olha toda a história que a Lígia traz, a Nadir, a Conceição, a Luzia, a Lu, a Andréia, né? Todas as mulheres, elas trouxeram nesse documentário, e aí, para elas falarem toda a história da vida delas e dizer que elas estão aprendendo a ser feminista, a gente fica de queixo caído. Né? É muito incrível esse processo. Meninas, a gente já está chegando nos nossos momentos finais, que me deixa muito triste, que eu podia ficar horas conversando aqui com vocês, porque vocês são maravilhosos. E aí eu peço agora para a Lígia fazer as considerações finais com um cutuquinho que eu vou dar na Lígia. Assim. Lígia, o que você deixa para as mulheres pretas, periféricas que estão nos assistindo, para as meninas pretinhas, como algo que seria muito importante, algo que você gostaria de ter escutado antes e teve que escutar muito depois? E aí depois a Elaine já pode entrar em seguida, e aí eu já venho finalizando. Ok, o meu recado para as meninas pretinhas é o seguinte: vocês são lindas, vocês são maravilhosas, a sua pele é linda, o seu cabelo é lindo, vocês são verdadeiras princesas, verdadeiras rainhas. Nunca, nunca desistam dos seus sonhos, nunca. Corram atrás dos sonhos, realizem os sonhos, batalhem para os seus sonhos, estudem, não deixem que ninguém na face dessa terra as humilhem, pisem em cima de vocês. Vocês têm valores aqui na terra. Então, assim, sintam-se rainhas, sintam-se poderosas. Esse nosso cabelo pichain, esse nosso cabelo duro é a nossa coroa. Então, estudem, avancem, não desistam. E um último recadinho, por favor, principalmente para a galera de Sapopemba. Se cuidem, galera, não fiquem de rolê à toa,
se preservem, usem máscara, usem álcool gel, fiquem o máximo de tempo possível dentro de casa que puderem. Se tiverem que sair, galera, se cuidem. Essa pandemia não está de brincadeira, principalmente aqui na nossa redondeza, né? Então, é esse meu recado. Mais uma vez, suas lindas, muito obrigada por essa grande oportunidade, maravilhosa e inédita oportunidade, né? Que tanto você, Débora, como você, Elaine, assim, está me proporcionando, e eu agradeço, assim, de coração. Muito obrigada mesmo. Posso falar? Bom, meu recado para todas as meninas, meninex daqui da nossa região, né, é que elas entendam que elas nunca estão sozinhas em suas dores, que elas podem compartilhar com alguém, né, porque eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem é quando a gente está sentindo aquilo e a gente não tem com quem falar, a gente não tem com quem. A gente acha que aquilo é da nossa cabeça, que aquilo e vai transformando num monstro gigante, né? Dizer que tem que colocar para fora e se sentir que tem que rebater, tem que combater, né? E sentir também que essa dor não é uma dor que só passa por elas, mas passa por todas nós. E quando a gente se junta, a gente consegue reverter essa dor em algo que seja maior do que isso, né? Que seja a luta, que seja a resistência, que seja o amor, né? Que é isso que a gente está falando muito hoje, que é o amor, quando a gente está aqui colocando como referência uma a outra, isso significa que a gente já conseguiu fazer com que grande parte da nossa dor se transformasse em amor, e amor é uma não sou eu que falo isso, é a Bell Hooks, é uma forma de mediação, então é uma forma de diálogo e revolução, tá? E dizer que elas estudem, como a Lígia disse, que é muito importante estudar, aprender, conhecer sobre si, porque só o estudo, só o conhecimento consegue trazer isso, consegue trazer um sentimento de libertação, né? E que elas busquem isso cada vez mais. E eu quero também agradecer, tá? Pelo convite de vocês, do Coletivo Emana, né? Dizer que eu sou fanzaça do trabalho de vocês, que é muito importante ter esse trabalho aqui na nossa região para fortalecer, né, as mulheres, para fortalecer a gente continuar a nossa caminhada, tá? Agradeço muito a Lígia e dou um abraço bem grande virtual aqui para ela, que ela se sinta aconchegada. Faz um tempinho que a gente não se vê pessoalmente, mas é uma das mulheres que eu amo muito, que eu tenho um carinho imenso de dizer que faz parte da minha vida e da minha relação como mulher negra e periférica, que estou me descobrindo. E um beijo para todas nós. E que a gente fique com esse recado aí também da Lígia, reforçando de autocuidado, né? A gente precisa se autocuidar. A nossa vida tem muito valor. Eles dizem que não, eles dizem que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. A gente sabe que não, os números estão aí, a gente se ama, então a gente se cuida e cuida dos nossos também. É isso. Ai, que rainha, gente! Eu não queria que acabasse. Ai, gente, é a gente, enquanto coletivo Emana, que agradece imensamente a presença de cada uma de vocês, de todo mundo que estava assistindo. Eu vi que a Lilian Assunção, eu acho que é a sua irmã, não é, Lígia? Tá aí.
mandou um oi pra gente, uma boa noite. A Sheila Costa, mulher maravilhosa, educadora aqui de Sapopemba, né? Do coletivo da Alternativa L, produz um conteúdo LGBT incrível, também estava aqui com a gente, muito obrigada. Gratidão a todo mundo que estava assistindo, mas uma gratidão especial ainda da Coletiva Emana, para Elaine, para Lígia, que se dispuseram nessa noite de sexta-feira conversar com a gente, né, e trazer essas questões que para nós é muito emergente. Uma coisa que eu também fixo, que a Elaine e que a Lígia colocou, que a nossa vida é valiosa, que a nossa existência é valiosa. Por mais que o Estado e outras instituições e instâncias, elas nos coloquem como coisas de menos valor, né? Nos coloca como coisas e ainda de menos valor, a nossa vida vale muito. Nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de reis e rainhas que foram escravizados. A nossa existência é valiosa, nós somos incríveis, a nossa juventude é incrível, os nossos mais velhos são incríveis, os nossos mais novos também. São gerações inteiras que foram degradadas, mas estamos aqui para pensar numa outra lógica de viver, numa lógica de bem viver, porque a gente não quer sobreviver mais. A gente não quer só lutar, não. A gente quer viver e viver bem, com qualidade de vida, com um Estado que nos protege e não nos mate, né? São muitas questões que emergem da nossa existência e a nossa, como diz, e eu finalizo dizendo o que Angela Davis traz para nós, que é a liberdade é uma luta constante. Então, não vai ser hoje nem amanhã, a gente vai construir esse processo, mas se eles acham que vão nos destruir com esses processos, eles estão muito enganados. Olha o tanto de semente que todos os dias a gente planta. Então eu digo isso, né? Viva as mulheres pretas, viva o movimento negro, viva o movimento e os coletivos de cultura da periferia, que são quilombos todos os dias resistindo à violência do racismo estrutural. Gratidão, meninas! Uma ótima noite de sexta-feira para todos vocês que nos acompanharam até esse momento. Eu fico imensamente feliz por essa troca, por tudo. A Coletiva Emana está nesses momentos finais de encerramento do projeto Mulheres Além do Tempo. No entanto, a gente não acabou, né? Como eu disse, tem lá no YouTube e amanhã tem estreia da performance em espelho, tá? Um beijo, gente! Tchau, tchau, gente!